Há mudanças importantes na declaração do imposto de renda. Será que você está entre aqueles que a partir de agora estão isentos do desconto? Está livre do desconto? Sobre as novas regras, eu converso agora com o delegado da Receita Federal, o Luiz Cláudio Martins. Seja bem-vindo a você e obrigada por atender ao nosso pedido, viu? Obrigado, boa tarde, Mônica. Boa tarde a todos que nos ouvem e que nos veem. Muito bem. Falar nisso, nós estamos lá no canal do YouTube, hein? youtube.com/TV Paranaí, você pode acompanhar a nossa transmissão simultânea. Temos novas regras que entraram em vigor a partir de agora em janeiro, então é um ano muito importante para essa mudança. Principalmente porque nós temos aí milhões de brasileiros que a partir de agora não vão ter mais o desconto do imposto de renda. Quem é que se enquadra nisso, Luiz Cláudio? A mudança que foi promovida no final do ano passado, né, que passa a vigorar a partir agora do dia 1º de janeiro deste ano, ela vai isentar todos aqueles contribuintes, pessoas físicas, que recebem até R$5.000. Então, aqueles que tinham um rendimento, né? Por exemplo, um trabalhador que recebia até 5 mil, que recebia, por exemplo, R$5.000 o ano passado. Está lá na carteira. Está lá na carteira, assinado, R$5.000. Ano passado era descontado o imposto de renda nele. Então, quando ele pegava lá o olerite, né? Vinha lá. Vencimento, R$5.000. INSS, descontado. E o imposto de renda era descontado. A partir agora deste ano, já no próximo olerite, né, fechado esse mês, final do mês, dia 5 de fevereiro, se ele pegar o olerite, já verá que não existirá mais esse desconto do imposto de renda. Então, todo mundo que tem um rendimento até R$5.000 será isento do imposto de renda a partir do dia 1º de janeiro de 2026. Quero pedir aos meus amigos lá do Switch, Rodrigo, Marcelo, Linha, a turma, para colocar para a gente, né, aqui bem claro para quem está conferindo a gente. Então, até R$5.000, estou livre do desconto, já vem agora no olerite, eu vou perceber isso, né? E para quem recebe aposentadoria, pensão também nesse valor, se enquadra, Luiz? Também se enquadra. Pensão, aposentadoria também está dentro dessa mesma regra. Vai ser uma economia para esse contribuinte, não vai? Quantas pessoas se enquadram nessa nova regra? A gente tem um número aí de Minas Gerais, uma estimativa de algo em torno de 1.740 contribuintes que serão beneficiados de duas maneiras. Sim. Porque tem aquelas pessoas que ganham até R$5.000, que elas serão isentas. Mas aquelas que ganham de R$5.001 até R$7.350, elas terão um redutor também do imposto de renda. Então, quanto mais próximo dos 5.000, maior a redução. Quanto mais próximo de 7.350, menor a redução. Mas haverá uma redução. Então, esse número em Minas Gerais vai girar em torno de 1.740 contribuintes que serão beneficiados. Aqui na cidade de Uberlândia, nas nossas estimativas, algo em torno de 96 mil contribuintes serão beneficiados. A gente tem aqui essa redução gradual que você falou, né, até os 7.350. O imposto vai ser reduzido de forma gradativa. Então, por exemplo, a gente tem 0 ali, né, para 5.000 e a partir disso, qual será a redução? A gente pode explicar para o pessoal? A partir disso vai ter uma fórmula, né, uma fórmula que aplica um desconto proporcional. Então, a lei ela explica essa fórmula, mas aí vai caindo, né, vai caindo o desconto até chegar em 7.350, que aí zera esse desconto, e aí daí de 7.350 para frente passa a valer a tabela do imposto de renda como ela é, porque a tabela em si ela não foi alterada. Não foi alterada, só para essa questão dos R$5.000. Exatamente. Né? A gente tem aqui, ó, acima de 7.350, faixas com alíquotas de 7,5% a 27,5%, é isso? Isso, de 7.350 para cima, aí vigora as faixas que já existiam, né? 7,5%, 15%, 22%, 27,5%. Eu tenho aqui o Nivaldo Milquiades, que já mandou uma pergunta para você, Luiz Cláudio, agradecendo a sua participação, e pode mandar a pergunta aqui para o Luiz, que está tranquilo, 99897.000 para você tirar suas dúvidas. Ele recebeu hoje um dinheiro emprestado para comprar um carro no valor de R$35.000. Vai colocar o carro no nome dele. Como é que fica essa transação em termos de declaração? Ele recebeu
um dinheiro emprestado para comprar um carro. Ele está usando o nome dele ali emprestado para comprar um carro para uma outra pessoa? Não, o irmão dele vai emprestar o dinheiro, 35 mil reais, para ele comprar um carro. O empréstimo em si, isso não é tributado. Não há essa tributação, né, na questão de empréstimo. Então, aí depois, quando ele for declarar, ele vai declarar que recebeu, né, teve esse empréstimo feito pelo irmão dele e declarar o bem no nome dele. O bem que seria o carro, né? Carro, pronto. Aí, por exemplo, a pessoa recebe 5 mil reais de salário, mas, de repente, ela tem ali uma casinha que ela aluga por, sei lá, R$ 1.200, R$ 1.500 reais. Como é que fica isso? Numa carteira eu tenho ali o meu salário, mas eu tenho outra fonte de renda. Como é que vai ser isso, Luiz? Essa é uma pergunta interessante, Mônica, porque eu respondo já essa, mas já vou dar um outro exemplo também. Suponha que a pessoa tivesse duas fontes de rendas, mas dois empregos, dois salários, né, duas carteiras assinadas. Isso. E num emprego, numa carteira assinada, ele tem lá R$ 3.000. E no outro, ele tem R$ 3.000 também. Então, 6 mil. Ficou acima dos R$ 5.000. A fonte pagadora, ela não consegue enxergar o todo. Então, cada fonte pagadora, ou cada empresa para onde ele trabalha, não vai reter, porque está abaixo dos R$ 5.000. Entendi. Mas o que vai acontecer? No ano que vem, na hora dele fazer a declaração de ajuste, ele tem que declarar, a pessoa tem que declarar as duas fontes de renda. E aí, nessa de declarar as duas fontes de renda, vai dar acima dos 5 mil. Na verdade, vai dar acima de 60 mil reais, porque aí é o limite anual. E aí o programa automaticamente vai calcular o imposto que ele deixou de pagar. A pessoa, nesse exemplo que eu formulei, ele poderia também estar pagando mensalmente. Ele sabendo, já que as fontes não retêm, porque elas não conseguem enxergar esse valor total, ele pode fazer um pagamento complementar, que a gente chama. Então, ele pode fazer um carnê-leão e fazer um pagamento do imposto de renda. Aí lá na declaração de ajuste, isso aí vai ser levado em consideração. Na hora que o programa for calcular tudo, ele vai considerar o pagamento já feito. Se ele não fizer esse pagamento, isso não foi uma mudança. Isso já é assim. Sempre foi assim. Sempre foi assim, né? Eu só estou aproveitando esse momento dessa pergunta para dar essa explicação. Você perguntou, era no caso de uma fonte de renda que é do trabalho e uma outra fonte do aluguel. Isso. Né? E aí, se a gente colocar um exemplo numérico, na fonte de trabalho ele tinha R$ 5.000 e no aluguel ele tinha R$ 1.500. Né? Nenhum nem outro teria a retenção. No trabalho, porque está abaixo de 5 mil, não vai ter a retenção. E no aluguel, porque está 1.500, também não vai ter uma retenção, feito lá pela quem recolhe o pagamento, ou quem faz o pagamento. Né? Mas está acima do valor de 5 mil reais, está dando 6.500. Então a pessoa, se ela não pagar agora, fazer um pagamento complementar, lá no ajuste, no ano que vem, o programa automaticamente vai calcular. Já faz isso, né? Porque o programa já está prontinho, né? Já está prontinho para fazer esse ajuste. As perguntas estão chegando para o meu amigo Luiz Cláudio Martins, que é o delegado da Receita Federal aqui em Uberlândia, e eu tenho a Suzeni. O ano passado, o marido dela pagou as parcelas do imposto de renda. Não sei se de repente... Bom, pagou as duas parcelas, faltam duas. Este ano ele está isento. Ele tem que pagar do ano passado? O que foi firmado no ano passado tem que pagar agora. Tem as duas parcelas, né? As duas parcelas, assim, ele tinha imposto a pagar e ele dividiu. Aí ele dividiu. Isso. Então ele tem que pagar até o final. Tem que pagar tudo. É uma espécie de parcelamento, né? Então tem que pagar, mesmo que ele esteja isento a partir de agora. Exatamente. Né? A Jane Bombonato, sempre participando aqui. Jane, um beijo para você. Ela falou que é aposentada e também pensionista. E ela era ressarcida no imposto. Ela vai continuar desta mesma maneira? Isso acontece, Luiz? Ela era ressarcida, né, do imposto, tinha um imposto a restituir, Isso. né?
Provavelmente na hora que ela fazia a declaração, as duas fontes, e como ela era pensionista, aposentada, se ela tiver há mais de 65 anos, então aposentado mais de 65 anos, já tem uma dedução, uma redução. Né? Então o programa, provavelmente, na hora de calcular tudo isso, o programa da declaração do imposto de renda, verificou que ela tinha a restituir. A restituir. Muito provavelmente, nada vai mudar nessa situação para ela. Porque se ela já tinha, vai continuar tendo. Uhum. Assim, precisaria de ver a situação em concreto, mas não houve nenhum aumento de fonte de renda. Então, a situação é que a tendência é que ela vai ser ainda mais beneficiada. Vou fazer uma pausa com o Luiz Cláudio Martins, que é delegado da Receita Federal. Né? Se você ganha até R$5.000, está livre do imposto a partir de agora. E a gente está trazendo algumas minúcias dessas mudanças com o delegado da Receita Federal, Luiz Cláudio Martins, que gentilmente está conosco aqui hoje. E a gente volta com uma correção dos números, né? Em Minas Gerais, quantos contribuintes foram beneficiados, Luiz, para a gente corrigir? Serão beneficiados 1.740.000 contribuintes, cerca de 1.740.000. Eu falei 1.740. É 1.740.000, né? Corrigido, e Uberlândia está ali em torno de 96 mil. Muito bem. Deixa eu trazer o Carlos, que está lá no Santa Luzia acompanhando a gente. Carlos, um abraço para você. Ele quer saber como é que fica a situação dele. Ele é funcionário público, recebe R$3.500 e também trabalha numa empresa privada e recebe o mesmo valor, aproximadamente, né? Ele vai ter desconto no imposto de renda e uma das empresas parou de descontar o imposto no contra-cheque. Certo. Então, esse é aquele exemplo que num bloco anterior eu formulei. Das duas fontes. Exato. Ele tem duas fontes de trabalho, né? Trabalho formal. E ele tem 3.000 em uma fonte, né, no servidor público, né, que ele disse, e tem uma outra fonte, né, trabalho de uma outra empresa, R$3.000 também. 3.000 daqui, 3.000, dá R$6.000. Só que em cada fonte, ele é abaixo de R$5.000. Então a fonte não desconta da pessoa ali. Então ele vai receber o contra-cheque dele isento. Né? Tanto lá da fonte que é do emprego de servidor público, quanto da empresa onde ele trabalha. Ele vai receber sem pagar o imposto de renda. O ano que vem, quando ele for fazer a declaração de ajuste, ele vai ter que informar esses dois rendimentos, essas duas fontes pagadoras. Aí o programa, né, no ajuste do imposto de renda, vai fazer o cálculo do que eventualmente ele deixou de pagar. Nesse caso, ele teria deixado de pagar porque somadas as duas rendas, daria R$6.000, está acima de R$5.000. Então vai incidir na tabela do imposto de renda. Obrigada, viu, Carlos, pela participação. A Cristiane, que está lá no Lagoinha, um beijo para você, Cris. O que foi descontado no ano 25, 26, né? Será devolvido quando a declaração for feita para quem ganha menos que R$5.000? Ou seja, do ano passado vai incidir esse ano, como é que vai ser? Sim. Na questão do ano passado, a mudança, a isenção, ela começa a valer a partir de 1º de janeiro de 2026. Perfeito. Tudo que a pessoa recebeu em 2025, né, o fato aconteceu em 2025, então é com a regra de 2025. Quando, agora em março, né, deve começar em março e deve ir até maio, o período de declaração do imposto de renda exercício 2026. A declaração do exercício 2026 é relativo à regra que vigia em 2025. Isso. Lá em 2025 não havia a isenção de R$5.000. Então, esse reflexo que ela está perguntando só vai começar a valer na declaração de 2027. Perfeito. Explicado aí para a Cris e para a gente também. Aí, aproveitando uma questão da Jane aqui, porque ela é aposentada e pensionista, mas ela também trabalha como artesã de bijuterias. Então, ela faz colares e tal. E aí, não sei se ela é MEI, mas para quem é MEI, muda alguma coisa na declaração do imposto de renda? E se ela não tem empresa, isso interfere de alguma forma na venda dos produtos? Certo. Se ela é MEI, aí é um outro caminho. Aí ela é uma empreendedora, né, formalizada como MEI, e aí segue as
regras próprias, né, por ser MEI. Se ela está vendendo, né, ela é vendedora, não formalizou, né, aquilo ali está entrando, é uma fonte de renda, é um rendimento que ela está recebendo. Então, a rigor, sim, teria que somar tudo para saber se está acima ou abaixo de 5 mil. Se estiver acima de 5 mil, entra na regra. Se estiver acima de 5 mil e até 7.350, é aquele desconto, o imposto de renda, mas com desconto. Se for acima de 7.350, aí cai na tabela do imposto de renda. A Patrícia pergunta, muita gente tem dúvida em relação a isso, ao PIX. Vai ter também alguma mudança? Como é que vai ficar na hora de declarar o imposto de renda? Mônica, agradeço muito a Patrícia Fernandes por essa pergunta, porque dá espaço aqui para a gente fazer um esclarecimento de utilidade pública. E aí, também te agradeço, Mônica, pela oportunidade desse convite. Seja sempre bem-vindo. Voltou aí a circular nas redes sociais a fake news que ano passado viralizou, né, da questão da tributação do PIX. Isso é uma notícia absolutamente falsa. Não tem nada previsto em lei e inclusive, não pode, constitucionalmente, não existe previsão constitucional para fazer a tributação de movimentação financeira. Então, o PIX é uma movimentação financeira. Então, não tem o que está correndo aí nas redes sociais de novo, fake news, né? São notícias falsas. Atenção a isso, hein, meus amigos? Atenção a isso. Deixa eu trazer a Sônia, que pergunta o seguinte: em uma separação de união estável, não houve a partilha de bens, mas houve a doação em um valor. É preciso declarar e como declarar esse valor? Tem lá no programa como é essa questão de doação? Esse aí já é um pouco mais assim, um pouco mais elaborado. Eu não sei explicar exatamente aonde fica no programa, como colocar ali na declaração, qual que é o ponto específico, mas vai ter que informar sim, essa doação vai ter que ser informada. Ela não é abrangida por essa alteração normativa que aconteceu agora. Isso daí a alteração normativa que aconteceu não abrange essa situação de herança, né, doação. Isso não mudou essa regra, continua como era antes, né? E as regras para o imposto de renda de 2026, eles deverão sair, essas regras, no final de fevereiro, início de março. Uhum. Muitas perguntas chegando para o nosso amigo Luiz Cláudio Martins, que é o delegado da Receita Federal. A gente vai tentar atender todo mundo. Deixa eu trazer agora a Cláudia, lá do Jardim Brasília. Ela é aposentada por invalidez e também recebe a pensão por morte do marido dela. O ano passado o valor foi de 5.300, Luiz Cláudio. Ela não teria direito à isenção por ser aposentada por invalidez? Está previsto isso na lei ou não? Aposentadoria por invalidez, né? A previsão legal que existe de isenção do imposto de renda é a pessoa que ela é aposentada, né? Ela tem que ser aposentada e tem que ter a doença, ou ela é aposentada ou é pensionista, mas ela tem uma doença, né? Isso, que incapacita. Que incapacite, né? Mas tem um rol de patologias próprias. Aí aquilo, para ela fazer jus a este benefício, ela precisa de ter a anuência do órgão de saúde da fonte pagadora. Então, por exemplo, se a pessoa ela é um servidor público municipal, aqui de Uberlândia, por exemplo, então aí o IPREMO teria que atestar que aquela pessoa está naquela situação, tem aquela patologia que é prevista em lei. Né? Se ela é uma funcionária normal, né? A fonte pagadora não era um empregado público, né? Trabalhador normal. Então tem que ser no INSS. Aí o INSS atesta que a pessoa tem aquela patologia, né? E que aí, sendo aposentado, tendo aquela patologia, por exemplo, câncer, né? Ele faz jus ao benefício da isenção
do imposto de renda. Do imposto de renda. Então tem não que sei ver, se é bem isso que ela mas tem falou. que ver, então, essa Exato. lista de doenças, vamos Exatamente. dizer, que garante a isenção. É um rol taxativo. No INSS, ou dependendo, né, se for o IPREMO, deve ter tudo lá na internet, isso, né? citei aí como IPREMO, né, no caso de servidor público municipal, o INSS, mas existe toda a orientação nos sites, inclusive no site da Receita. Nós vamos fazer uma pausa até para o Luiz Cláudio tomar uma água, um cafezinho. Você gosta de cafezinho também, né, Luiz Cláudio? Sempre é muito bem-vindo a qualquer hora do dia, né? Porque ele dá ânimo, ele ajuda no raciocínio, né? Eu sou fã do café e sei que o café faz bem, sim, esse ano, né? Deixa eu trazer a Cristina. Ela falou que o padrasto dela tem 88 anos e tem Alzheimer. Ele paga o imposto de renda. Ela queria saber, as pessoas que têm a doença de Alzheimer, elas têm algum tipo de benefício? Elas têm que pagar o imposto ou são isentas? A pessoa que ela é aposentada, então o rendimento decorrente de aposentadoria, pensão ou reforma, e a pessoa então tendo esse rendimento e tendo uma doença que está num rol, né, é uma previsão legal, dentro dessa lista de doenças está o Alzheimer. Então, se a pessoa tem o Alzheimer e ela recebe um rendimento de aposentadoria ou de pensão ou reforma, que seria no caso da parte militar, faz jus à isenção do imposto de renda. Já a nossa querida Maridalva, do Jardim Célia, por que tem que declarar o imposto de renda por receber o LOAS do filho que é autista? 2 motivos. Primeiro, o filho certamente é dependente dela. E o benefício de LOAS é um rendimento isento, mas é um rendimento. Então ele tem que ser declarado na declaração, por ser dependente dela e por ser um rendimento do dependente. A Tatiana está preocupada, porque a renda dela não chega a 5 mil. Mas aí o marido deposita parte do salário dele na conta dela para poder pagar as despesas mensais que eles têm no orçamento. Esse valor extra depositado na conta dela, ela vai ter que declarar o imposto? Não. Não vai? Pode ficar sossegada, Tatiana? Tem muita gente preocupada. Quem recebe o salário de aposentadoria, não falou se é o salário mínimo, né, ali, e faz outros serviços, até quanto pode receber para não pagar o imposto? O limite da isenção de rendimentos é o limite que a lei previu, né? Que foi 5 mil reais, né? 5 mil reais, até 5 mil reais está isento. De 5 mil a 7.350 tem um desconto progressivo. A partir de 7.350 aplica-se a tabela progressiva do imposto de renda. Tantas dúvidas, Luiz Cláudio, vamos ver se a gente consegue aqui atender a todos. A Júlia é pensionista, recebe um salário de 3.600. Aí ela passa roupas, né? Tem mais esse extra porque ela está pagando ali um empréstimo de R$1.000. Ela tem que declarar? Ela passa, recebe dinheirinho, não tem nada ali. Sim, a fonte dela, no caso de como o rendimento de pensão, né, da pensão que ela recebe, isso aí já vai, a fonte pagadora já vai fazer a retenção, eventualmente, se tiver que fazer, se passar dos limites, já vai fazer algum tipo de retenção do imposto de renda. Se ficar abaixo, né, dos 5 mil, não estará isento. Esse outro rendimento que ela tem, decorrente de uma passação, né, de roupa que ela explica, né, a rigor também é um rendimento. Então, assim, teria que declarar? Sim, teria que declarar, porque é um rendimento, é um rendimento também que a pessoa tem. A Ana Maria do Tayamã tem uma propriedade que está arrendada. Ela recebe o valor desse arrendamento na conta dela e divide o valor com os irmãos. Como é que ela procede agora? Ela tem que ter aí, ela está usando a conta dela para poder receber e depois, né, para fazer a repartição entre os irmãos. Isso não tem problema, fazer esse tipo de arranjo, né? Transação. Ela precisa de ter tudo documentado. Esse ato, né, de dividir? O arrendamento, o contrato de arrendamento tem que estar juridicamente comprovado. Entendi. Porque se eventualmente a pessoa cair numa situação, vamos imaginar que é a malha do imposto de renda, ela vai lá e vai comprovar com o contrato de arrendamento e dizendo que a conta dela era utilizada para receber
receber e para repassar para os demais beneficiários desse valor do arrendamento. A Gleice também está preocupada, ela não ganha R$5.000, mas paga um boleto de 5.000 ou mais, né? Porque a família usa o cartão. Ela paga imposto por isso? É a dúvida dela, Luiz Cláudio. Não paga imposto. Não paga imposto, né? Mais perguntas que estão chegando aqui, olha só, do YouTube. A Nilce Helena queria saber, no caso, ela é funcionária pública, professora do município, é efetiva em 2 cargos. Como é que fica a situação dela? Ela não passou o valor que ela recebe. Ela é efetiva em 2 cargos. Isso. Então, em cada cargo, muito provavelmente ela recebe 2 olerites, um de um cargo e outro de outro. Recebe Isso. assim, né, 2 folhas de pagamento, né? Então é aquele mesmo exemplo. 2 folhas de pagamento que ela tem. Se tiver abaixo dos R$5.000, muito provavelmente se forem fontes de pagamentos diferentes, né, elas não conseguem enxergar que o pagamento ficou acima de 5.000. Não ficando acima de 5.000, não desconta nada naquele primeiro momento. No ano seguinte, quando for fazer a declaração de ajuste, lá na declaração de ajuste, essa situação ela é corrigida e aí o programa calcula o imposto que será devido. A Juliana, ano passado vendi um imóvel, neste caso terei que declarar, já que o salário dela está nessa nova regra de 2016. A venda de um imóvel, aí são situações diferentes. É outra né? situação, Então, né? a pessoa tinha um imóvel, vendeu o imóvel. Se ela vendeu o imóvel e apurou um ganho de capital sobre essa venda do imóvel, ou seja, vamos imaginar, tinha um imóvel de R$500.000 Certo. e vendeu por R$600.000, então ganhou R$100.000. Aquilo ali é um ganho que existe. E aí tem que apurar o imposto de renda, tem uma legislação própria para apurar o imposto de renda sobre o ganho de capital. E aí lá na declaração, no momento de fazer a declaração do imposto de renda, terá que declarar esse fato ocorrido, sim. Deixa eu trazer lá de Patrocínio, Terra do Café, a Helena que está assistindo, ela não declarou o imposto de renda no ano passado porque não conseguiu a senha do Gov. Tem uma maneira dela conseguir essa senha? É uma ajuda e tanto que a gente vai dar para ela, hein? Ela tem que regularizar. Se ela tinha que declarar o imposto de renda, ela incidia em uma das hipóteses de obrigatoriedade de declaração do imposto de renda. Então, se ela incidia em uma das hipóteses, ela é obrigada a declarar. Então, ela vai ter que declarar para se regularizar, né? Para ela conseguir a senha GovBR, ela pode procurar canais, pode ser a própria Receita Federal. Dentro da Receita Federal, nós temos a nossa área de atendimento que pode ajudar essa senhora. Pode procurar o nosso atendimento, né, presencial, que lá no nosso autoatendimento presencial, fará aí ajuda ela a restabelecer essa senha para poder GovBR. organizar, viu, Helena? Então faça isso aí, procure, tá? A Reciele, do centro de Berlândia, faz salgados, bolos, tem que declarar o imposto? Eita! A questão de declarar o imposto, né? Declarar é aquele momento do ano, né? Geralmente entre março e maio, que é o momento em que os contribuintes têm que fazer a declaração do imposto de renda. Então, para este ano, as regras da declaração, elas devem chegar por volta ali do final de fevereiro, a gente já vai estar sabendo quais são essas regras. Eu ainda não sei quais são essas regras, mas deve chegar no final de fevereiro, né, vai ser dado publicidade dessas regras da obrigatoriedade de declaração. E aí, o que a pessoa vai declarar ali? É tudo que ela recebeu no ano anterior, de 2025. Então, se essa pessoa, né, recebeu em 2025 valores que se enquadrem superiores, né, ao que for determinado, né, nesse normativo que deve sair agora em fevereiro. O ano passado, por exemplo, quem ganhava acima de 33 mil e alguma coisa. Então, quem ganhava acima de 33 mil era obrigado a declarar. Então, a regra deve ser mais ou menos essa. Quem ganhava acima de 33 alguma coisa vai ser obrigada a declarar. Então, se ela
ganhou se ela tinha imóveis, né, acima de determinados valores. Tudo isso faz parte da obrigatoriedade. Até já vou te pedir para você vir contar para a gente quais serão, tá? As regrinhas para esse ano. A Monissa recebe valores que vêm de Londres. Até o ano passado recebia como doação. Este ano vai cair via TED e Pix. São valores acima de R$6.000. Precisa declarar? Valores, doação, Doação. né? Doação também fica nessa situação de isento, né? Então, assim, teria que dar uma olhada um pouco mais detalhada nessa situação dela para entender se isso daí é um rendimento que está chegando para ela, se seria tributável ou não. Formulado dessa maneira, não dá para a gente explicar assim direitinho se ela tem ou não tem que declarar. Eu preciso agradecer aqui agora a Luiz Cláudio Martins, delegado da Receita Federal, que veio e respondeu a essas dúvidas. A gente vai ficar atento quando as regrinhas saírem para esse ano. Já vou deixar reforçado o convite para que ele venha nos ajudar. E agradecer também a você que participou. Olha aqui, eu tenho a Graziele lá de Gurinhatã,